Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Morrendo de saudade de todo mundo, morrendo de saudade de voltar para nossa escola, para nossa normalidade, para as nossas aulinhas da maneira antiga, né? Mas bora lá explicar para vocês essa parte aí da calorimetria, que não tem nada demais, assim, eu acho que é bem tranquilo, muita gente já conseguiu resolver, né? Mas vamos dar essa explicadinha para vocês, para dar um helpzinho a mais aí. Falou, pessoal? Então vamos lá. A equação fundamental da calorimetria, ela vai definir a quantidade de calor que um corpo ganha ou perde, tá? Nesse caso, a gente vai estar falando em calor sensível. O que seria o calor sensível? Dando uma recapituladinha naquela atividade que vocês fizeram a pesquisa, né? Então, o calor sensível, ele é quando um corpo recebe calor e, em decorrência disso, ele vai sofrer uma alteração na sua temperatura. Então, a sua temperatura aumenta. Ou então, ele perde calor e a sua temperatura diminui, tá? Quando acontece isso, a gente chama de calor sensível. O calor latente, ele vai ser quando acontece uma mudança de fase, do estado líquido para o estado gasoso, do estado líquido para o estado sólido e assim por diante. Que daí não é o caso dessa nossa partezinha da matéria. Fechou? Bom, pessoal, então ali, ó, a gente tem a formulazinha, tá? Que a gente brinca que é a fórmula do que macete, para tentar gravar a fórmula, né? Então, onde o Q é a quantidade de calor sensível, né? Esse Q ali em cima, vocês podem observar, ó, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se ele receber calor, se ele estiver ganhando calor, ele vai ser positivo. Se ele estiver perdendo calor, ele vai ser negativo. Então, ele pode aparecer de duas formas, positivo ou com um sinalzinho de menos na frente. Aí a gente já sabe que esse corpo perdeu calor, né? Dá pra gente identificar se ele perdeu ou ganhou só pelo sinal do Q, tá? Aí o que mais que nós temos na fórmula? O que mais que determina essa quantidade de calor que cada corpo recebe ou perde, né? A massa do objeto. Então, quanto mais massa, mais calor ele vai precisar para aquecer, né? Ou resfriar. O calor específico, que seria uma característica da substância que é feito aquele material. Até na pesquisa de vocês também, vocês viram que a gente tem dois Cs nessa matéria, o Czinho e o Czão, que eu brinco, que a gente tem que saber diferenciar os dois, porque eles dois são duas coisas diferentes, tá? O C minúsculo é o calor específico, enquanto o C maiúsculo é a capacidade térmica, tá? Aí nós temos também a variação da temperatura, que seria o nosso ΔT. A gente vai ter que calcular sempre ele, né? Quando o problema já não nos trouxer a variação da temperatura, sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Exatamente como vocês faziam ano passado, lá na parte da velocidade, da aceleração, que a gente tinha lá distância final menos a distância inicial para calcular o ΔS. Tempo final menos o tempo inicial para calcular o ΔT. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser o Tzinho, agora é o Tzão, de temperatura. Fechou? Então, vamos lá. Aqui, ó, nesse formato que eu tô fazendo para vocês, pessoal, eu tenho colocado em vermelhinho as explicações. Então, tentei ser o mais fiel possível com o que eu falaria em sala de aula, tá? Para dar uma facilitada aí. Então, se vocês lerem bem ali, a partezinha vermelha tá explicando tudo tintim por tintim, tá bom? Então, assim, ó, primeira coisa de tudo, né? Nosso primeiro cálculo, até então nós estávamos trabalhando mais a parte das teorias. Primeira coisa de tudo em um problema de física, seja da matéria que for, do ano que for, é a gente ler bem o problema, tá? E conseguir identificar
isso aqui, ó. O que é cada coisinha lá da fórmula, a gente conseguir enxergar ali no problema, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Só um pouquinho, deixa eu tirar desse tipo de visualização, que eu acho que vai ficar melhor da outra forma. Vai ficar um pouquinho mais... um pouquinho melhor a letra, né? Então, povo, aqui, ó. Primeira coisa de tudo, então, ler bem o problema e identificar cada coisinha que o problema tá nos trazendo, tá? Um bloco de alumínio com 160 gramas. Opa, o que são essas 160 gramas? É a nossa massa. Então, a gente já vai lá, aqui embaixo, e vai colocar lá 160 gramas, tá? Tem uma canetinha aqui, ó, 160 gramas, tá? É colocado sobre uma chama e sua temperatura se eleva de 20 para 70. Então, aqui a gente tem as temperaturas. Nossa, que escaiada, né? 20 para 70. Temperatura inicial. Inicialmente ele estava 20, recebeu uma quantidade de calor e aumentou para 70. Sendo o calor específico do alumínio igual a 0,217 calorias por grama grau centígrado, determine a quantidade de calor recebida pelo bloco. Então, ó, nós temos o Czinho, que é o 0,217, e queremos calcular o valor do Q, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai pegar aqui e vamos calcular a variação da temperatura, tá? Sempre vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui a gente vai ter o valor de 50 graus Celsius, né? Aí, aplicando ali na fórmula, a gente vai colocar cada coisinha no seu lugar da fórmula, tá? Então, no lugar do M é o 160, no lugar do Czinho é o 0,217 e no lugar do ΔT é o 50 ali que a gente achou no cálculo da variação da temperatura. Feito isto, multiplicação na galera toda, multiplica todo mundo, vamos ter ali o valor de 1.736 cal. Cal seriam calorias, tá? Calorias a gente ouve muito quando tá falando de alimentação, ingerir caloria, dieta, essas coisas, né? Elas estão relacionadas uma com a outra, porque ambas se referem à energia, né? Então, caloria que a gente fala da alimentação está se referindo à energia que o alimento está nos fornecendo. Enquanto aqui a caloria está se referindo à quantidade de calor que esse corpo está recebendo ou perdendo. Então, ambas são energia, ambas têm a mesma unidade de medida, que seria a caloria, tá bom, galera? Aí, aqui embaixo, os exercícios, gente, embora traga outras coisas, uma conversinha ali, que nem no número 4, que fala sobre o chimarrão e tal, é o mesmo esquema. Ler, tirar os dados, fazer o cálculo da variação da temperatura, coloca na fórmula do Q macete, multiplica todo mundo, vai ter o resultado em calorias, tá bom? É isso aí então, gente, da atividade 6 era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, me procurem lá no Hangouts, ou por e-mail, ou pelos comentários nas atividades, tá bom? Beijinho, até mais!